Bom dia, bom sábado. Eu acho que não era o melhor sábado para você ter vindo aqui hoje. Porque o pastor que vai pregar hoje nem entende direito o assunto que ele vai pregar. Você já pensou num negócio desse? Como é que eu vou pregar um negócio que eu não entendo? Então, já estou preparando você. Em primeiro lugar, eu não entendo o que vou pregar. Estou procurando entender. E esse assunto de hoje vai ser para mim também. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto hoje? E, em segundo lugar, não vai ser um sermão. Vai ser um partilhamento de ideias que vieram para mim depois que eu escutei um sermão que mexeu comigo essa semana. Essa semana nós tivemos uma semana de oração lá no escritório da Associação Geral com o pastor John Bradshaw. E teve um sermão, acho que foi terça-feira, à tarde, que eu nunca tinha pensado nas coisas que eu ouvi ali. E às vezes o Espírito Santo fala para a gente coisas que o pastor nem está falando e parece que Deus cutuca assim para mexer nas necessidades da gente. Talvez esse sermão sirva para quem está cansado de ser adventista. Você está cansado de ser adventista? Tem uma mensagem muito clara de Jesus na Bíblia, que não é o tema do sermão de hoje, que está em João capítulo 15. Não é o tema de hoje. E você conhece, não precisa nem abrir a Bíblia lá ainda. Nós vamos abrir em João 3 depois. João 15, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira. Aquele que estiver em mim vai produzir muito fruto. Está no singular, porque é um fruto cheio de gomos. Você encontra esses gomos lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Os gomos do fruto do Espírito. Então, aquele que está ligado em mim, esse vai produzir muito fruto. Mas Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus fala isso? Porque na cabeça dos judeus que estavam ouvindo, quando você falava videira, eles imediatamente pensavam no judaísmo, na nação Israel. E você vê lá em Isaías e outros lugares, Jeremias, usam a videira como símbolo da nação. Então, quando você era um prosélito, um não-judeu, e você ia se tornar judeu, eles falavam que você estava sendo enxertado na videira. Você está entendendo? Aí Jesus, que eles achavam que era um camarada que não era bem certo, porque ele desafiava os líderes que estavam ali. E ele disse isso. É como se eu chegasse aqui hoje e dissesse para você, eu não vou falar ainda, eu vou dizer o que Jesus disse, primeiro. Jesus disse assim: vocês estão achando que o judaísmo é a videira, onde você precisa estar enxertado? Escuta uma coisa, eu sou a videira verdadeira. Se tem uma verdadeira, é sinal que tem uma falsa. Qual que é a videira falsa? Se ele falou, eu sou a verdadeira, qual que é a falsa? Fala para mim. Eles achavam que era o judaísmo. Aí Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Na cabeça dos judeus, qual é a falsa? É o judaísmo. Você pensa que a sua ligação com o judaísmo vai dar salvação para você? Você está perdido, meu irmão. Bom, essas coisas estão escritas na Bíblia, não é para eles lá, é para nós aqui. Então agora chega Jesus para mim, João 15 fala assim, eu sou a videira verdadeira. Qual é a falsa?
para mim e para você? Você não está querendo chegar à conclusão, que é óbvia. Qual é a videira falsa? Fala para mim. É a igreja. Espera aí um pouquinho. Eu não estou dizendo que essa é uma igreja falsa. Você está entendendo? Entenda o que eu estou dizendo aqui. Esta é a videira falsa. O que isso quer dizer? Se eu estou achando que a minha ligação com a igreja vai me salvar, eu estou perdido. Então Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, você tem que estar ligado em mim. Então, você vê que a pregação de Jesus era uma pregação revolucionária. Se você escutasse Jesus, você estivesse vivendo ali naquela época, era pegar ou largar. Ou você amava ou você odiava. E tinha esses dois grupos de pessoas entre os judeus. Havia os líderes do judaísmo que estavam sendo constantemente desafiados por Jesus e chacoalhados por Jesus. Por exemplo, hoje a gente leu na leitura do Reavivados por Sua Palavra, né? Hoje foi João 14. Isso, né? João 14. De novo veio o negócio da cura do sábado. Jesus chega para os judeus e fala assim, tinha uns líderes judeus ali, e Jesus ia curar uma pessoa. E aí Jesus fala para eles, e aí, é certo curar no sábado ou não? E eles ficaram caladinhos, porque lá em João 12, quando Jesus curou uma mulher no sábado, e eles desceram a lei em Jesus, porque Jesus tinha curado a mulher no sábado, Jesus fala assim, que engraçado, hein? Quando o boi de você, o cabrito seu, cai num poço, você vai lá e liberta o cabrito, o bicho. Agora essa mulher que está presa 30 anos, cativa por Satanás, você não pode libertar no sábado. O seu bicho que cai no sábado no poço, você vai lá e liberta. E eles saíram envergonhados. Então, você vê como eles se sentiam desafiados. Deixa eu falar um negócio para você. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus diz que uma das razões pelas quais muita gente abandonaria o povo de Deus seria o escândalo. Muitos se escandalizariam com a mensagem direta. Nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas não querem ser desafiadas. Elas não querem receber uma mensagem direta. Elas querem que todo mundo venha com 5 dedos para falar o que eu tenho que ouvir. Não, mas eu tenho que ouvir, mas não fala o que eu tenho que ouvir. Só fala aquilo que eu gosto e de um jeito que me agrada. Se você vier do jeito que me agrada e falar do jeito que eu gosto, então talvez, porventura, eu vou ouvir você. Senão não ouço, não. Não vem falando a verdade como ela é, porque eu não quero ouvir a verdade como ela é. Essa é a geração que está vivendo nesses dias da terra. Mas existem umas poucas pessoas que são honestas o suficiente para fazer uma leitura do seu próprio interior e analisarem o seu próprio íntimo. Isso é muito raro hoje. Eu me lembro do meu pai costumava falar sempre quando a gente morava com ele, né? Ele costumava citar um verso de, não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, que diz assim, aquele que dá ouvidos à repreensão eficaz, entre os sábios terá a sua morada. Olha, é muito profundo isso, muito profundo. Ninguém gosta de receber puxão de orelha. Ninguém gosta de receber repreensão. Ninguém gosta de receber a verdade na cara. Mas a Bíblia está dizendo assim, aquele que dá ouvidos à repreensão eficaz, entre os sábios terá a sua morada. Você quer ser sábio? Então, se você quer ser sábio, você precisa ter os ouvidos abertos para as repreensões de homens e de Deus. Mas tem gente que não quer as repreensões, nem de homens e nem de Deus. Tem gente que não lê o Espírito de Profecia, porque acha que as mensagens que Deus deu através de Ellen White são muito duras demais para mim. Não, eu não suporto ler essas coisas, não. Eu já vi gente dizer isso.
Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava tendo dificuldade de educar o seu menininho de 5 anos. Não estava conseguindo, e veio conversar comigo. Nós nos conhecemos de infância. Então, eu tinha uma certa liberdade com essa pessoa. Olha, pastor, está dificuldade e tal. Eu falei, vou falar um negócio para você. Você já leu o livro Orientação da Criança? Ah, não. Eu até comecei a ler esse livro, mas eu parei de ler, porque, é duro demais. Essa é a geração que a gente está vivendo. Eu falei para ela, como eu tinha liberdade, eu falei para ela, escuta aqui, você está querendo o quê? Você está querendo ler um livro que fale para você que tudo que você faz está certo? Olha o que você está fazendo, como é que está? Você acha que o seu menino que é o problema? Não é o seu menino que é o problema. E aí você quer ler um livro que vai passar a mão na sua cabeça e vai falar assim, muito bem, mamãe, você que gerou um traste, mas você é uma mãe perfeita. É isso que você quer? É isso que você quer? Não, você tem que... Então, quando o Espírito de Deus fala para você a verdade que você tem que ouvir, aí você fecha o livro e fala assim, não, isso aqui está duro demais para mim. Então, são poucas pessoas hoje que são honestas o suficiente para quererem sofrer essa dor de ouvir a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tinha um homem naquela época, lá entre os judeus, que era desse jeito. Ele estava olhando Jesus, ele olhava para Jesus, via as curas, via as mensagens, e ele via coerência nas coisas que Jesus falava. Um lado dele rejeitava Jesus. Por quê? Porque aceitar Jesus seria perder o status quo de líder, ele era líder dos judeus. E significaria perder esse status. E outra coisa, Jesus era pobre, Jesus não tinha cultura formal, Jesus não tinha doutorado, Jesus não tinha mestrado, e agora eu vou ficar pagando pau para um Zé aí da rua que está pregando, um pregador. Mas cada vez que ele ouvia Jesus pregar, mexia com ele. Aquilo foi incomodando aquele cara. E lá no fundo ele era honesto com Deus, ele queria ir para o céu. Ele estava descontente com a sua vida religiosa. Ele estava descontente com a sua religião de fazer coisas. O que tem que fazer? Tem que fazer isso, guardar o sábado, ser vegetariano, comer soja, tofu, tal, devolver o dízimo. Todas essas coisas que eu estou falando, elas são certas, elas não estão erradas. E não pensa que eu estou ridicularizando, eu estou falando porque elas são certas. Mas tem gente que pensa que religião é isso, é você fazer esses negócios, pá. E ele pensava isso. E ele estava descontente, tem que ter mais alguma coisa, eu não tenho prazer, eu faço essas coisas, mas eu não tenho prazer nessas coisas. Eu guardo o sábado, mas eu não tenho prazer, sábado é uma canseira, eu não vejo, fico olhando no relógio toda hora para ver a hora que fecha o pôr do sol, para eu fazer as coisas que eu realmente gosto, que eu não gosto dessa canseira de religião. Mas eu faço para ir para o céu. Mas lá no fundo ele desconfiava que aquilo não estava certo. Então, um dia ele tomou uma decisão. Ele começou a analisar os hábitos de Jesus. Ele começou a ver que horas que Jesus passava em tal lugar, o que Jesus fazia. Jesus era uma pessoa de hábitos. Jesus tinha hábitos. Hábitos são muito importantes. A gente estudou na lição essa semana, né? Hábito de estudar a lição é muito importante. Hábito de estar na escola sabatina é muito importante. Muito importante. Deixa eu só falar um negócio para vocês, falando sobre hábitos. Eu quero contar para vocês de um estudo que foi feito lá no Brasil, há pouco tempo atrás. Em 2000, em 2 associações lá no Brasil, eles estudaram todos os membros que deixaram a igreja em 2015 e 2016. Presta atenção. Todos os membros que abandonaram a igreja em 2015 e 2016. Uma associação em São Paulo, uma grande associação em São Paulo e uma grande associação no Rio Grande do Sul. Na de São Paulo, 85% de todos que abandonaram a igreja em 2015 e 2016 nunca haviam devolvido o dízimo. Nenhuma vez. Nem antes do batismo, nem depois do batismo. No Rio Grande do Sul,
De todos que abandonaram a igreja em 2015, 2016, 90% nunca haviam devolvido o dízimo. Você já pensou um negócio desse? Sabe o que os pesquisadores começaram a desconfiar? Eles começaram a desconfiar que devolução do dízimo seria quando você prediz, seria um indicador, vamos falar assim, melhor, né? Seria um indicador, algo que pode indicar um possível processo de apostasia. Porque aqueles que não estavam devolvendo o dízimo são aqueles que, a maior parte deles, se afastaram. Daí teve um outro estudo feito por um australiano muito interessante. Ele estudou, um doutor lá do Colégio Avondale, na Austrália. Ele estudou 5 associações ao redor do mundo. Uma na Austrália, uma no Quênia, uma na Inglaterra, uma nos Estados Unidos e uma no Brasil. 5 associações. E ele estudou todos os membros dessas associações. E ele estudou os padrões de comportamento desses membros. E aí começou a cruzar os dados. E ele estudou também todos os registros financeiros da igreja relativos a esses membros. Não nome, entendeu? Não por nome, para não identificar as pessoas. Mas ele estudou tudo. E aí ele começou a cruzar os dados. Sabe o que ele descobriu? Que as pessoas que eram fiéis dizimistas na igreja, elas também eram as mesmas pessoas que começavam e terminavam o sábado no pôr do sol, eram as mesmas pessoas que tinham seu momento de comunhão com Deus todos os dias pela manhã, eram as mesmas pessoas que passavam tempo em oração todos os dias. E olha, pasme você, eram as mesmas pessoas que estudavam a lição da escola sabatina. E tem mais uma coisa. E eram as mesmas pessoas que frequentavam a escola sabatina. Sabe qual a conclusão que esse pesquisador chegou? Conclusão que ele chegou, e que é inevitável, e você vai chegar a essa conclusão, é que todos estes hábitos fazem parte de um pacote. De um pacote que me mantém conectado com Deus. O hábito de estudar minha lição. O hábito de vir à escola sabatina faz parte de um pacote. Ah, mas se eu for lá, vão me perguntar alguma coisa. Como é que eu vou chegar na escola sabatina com a minha lição vazia? Venha! O fato de você vir com a lição vazia na escola sabatina vai motivar você a preencher a sua lição na próxima semana. Mas venha, não fique em casa. Venha. Tudo isso faz parte de um conjunto. E tudo isso a gente faz quando a gente desenvolve hábitos. Hábitos. Jesus tinha hábitos. E esse cara, esse judeu, estudando os hábitos de Jesus, ele descobriu que geralmente, a uma certa hora da noitinha, Jesus se retirava para um certo lugar lá para passar os seus momentos de oração. E ele não aguentou, um dia ele não aguentou, ele falou assim, eu não aguento mais, eu vou conversar com ele, mas eu não vou assim, na cara e na coragem, porque se o povo me ver lá, ele era um líder, uma pessoa conhecida, eles vão falar, o quê? Você está dando bola para esse pobre, esse coitado que não tem instrução aí, esse pregador? Não. Então, o que ele fez? Ele esperou anoitecer, no escuro, não havia iluminação elétrica, claro, naquela época, ele foi encontrar-se com Jesus. E ele teve uma entrevista com Jesus. Só ele e Jesus. Ninguém mais estava lá. Aí você pergunta assim, como é que essa história está na Bíblia? Jesus deve ter contado para os seus discípulos? Não, Jesus não contou para ninguém. Tem todo um diálogo. Ele fala, Jesus responde. Ele fala, Jesus responde. Como que esse diálogo está na Bíblia? Ele só aparece no livro de João. Como que esse diálogo aparece na Bíblia? Uma noite dessa, essa semana, eu perdi o sono, aí peguei meu celular
e abri o aplicativo lá de Ellen White, no Desejado, eu estava curioso. Aí eu abri e fui ler o capítulo que fala sobre esse cara no livro Desejado de Suas Nações. Lá no final do capítulo, Ellen White explica como é que essa história entrou na Bíblia. Ela fala assim: anos mais tarde, depois da morte de Jesus, quando esse homem que era rico, mas agora já era pobre, porque ele havia entregado tudo para a pregação do Evangelho, tudo, toda a riqueza dele, tudo, ele botou para pregar, para espalhar, para muita gente saber. Ele contou para João os detalhes, porque Jesus não revelaria, Jesus não contaria. Aquilo que Jesus fala com você, é com você. Jesus não vai jogar no ventilador, isso, é só com você. Mas ele foi contar, contou para João, e João falou, foi assim? Foi, eu vou escrever. E João escreveu a história, porque ele contou. Veja, João capítulo 3, vamos estudar essa história. Não dá tempo de estudar ela toda, mas vamos destacar algumas coisas interessantes nessa história, desse cara que foi procurar Jesus à noite, sincero. Um homem entre os fariseus, verso 1, chamado Nicodemos, maioral dos judeus. Verso 2 diz que esse homem veio a Jesus à noite, vergonha, não queria ser visto ao lado de Jesus. Ele disse, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Ellen White diz que o fato de ele queria dar uma bajuladinha em Jesus, né? Ele era uma pessoa bem versada, bem articulada, ele sabia como conversar. Então ele falou, eu vou chegar, eu vou dar uma, nem diz o meu sogro, eu vou dar uma vaselinada em Jesus, assim, né? Eu vou dar uma ensaboada em Jesus. Mestre, a gente sabe que o senhor é mestre vindo de Deus. Jesus olhou para ele e Jesus pensou, para você eu sou o quê? Eu sou mestre? Ninguém tem salvação por achar que Jesus é mestre. Ainda que seja mestre vindo de Deus. O que é Jesus para mim? Jesus é um mestre? Ou Jesus é o Filho de Deus? Ao dizer, eu sei que o Senhor é mestre vindo de Deus, isso não foi uma declaração de fé, isso foi uma declaração de incredulidade. E aí ele diz, porque eu sei que ninguém pode fazer os sinais. Veja que este homem estava focalizado numa religião de fazer coisas. Ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz. Quem é religioso faz isso. Quem não é religioso não faz isso. A religião dele era uma religião de fazer. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus não tem nada a ver com a pergunta dele. Jesus estava orando, chega essa pessoa para falar com ele, Jesus o recebeu, mas Jesus pensou, eu não vou ficar jogando conversa fora, eu não vou entrar no jogo dele, eu não vou ficar conversando, ele veio aqui, ele não tem coragem de falar por que ele veio aqui, ele veio aqui para querer saber quem eu sou, ele veio aqui para querer descobrir se eu devo ser seguido ou não, e ele começa com conversa que não tem nada a ver. Então Jesus diz, eu vou ao ponto. E Jesus disse para ele, Jesus respondeu, em verdade te digo, que a não ser que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse linguajar, nascer de novo, era muito compreensível para os judeus. Porque cada vez que um prosélito se tornava judeu, eles também diziam, além de falar que ele era enxertado na videira, eles também diziam que essa pessoa estava nascendo de novo. Mas Nicodemos finge que não entende. Sabe quando a gente finge que não está entendendo? A gente finge que não está entendendo. Ontem, minha filha contou uma história muito interessante. Ela disse que no prédio dela, às vezes, tocam campainha. Num outro apartamento, ela mora lá no Brasil, tocam campainha num outro apartamento, eu acho que deve ter um problema elétrico ali,
e às vezes toca no dela também. Daí ela vai atender, e ela está cansada de ficar atendendo campainha que está tocando e não é para o apartamento dela. E estava incomodando. Aí ela disse, ficou curiosa. Vou. Só que eu vou atender, mas eu vou fazer uma outra voz, porque para não me identificar, e só para descobrir quem que está lá embaixo, que não para de incomodar. Aí ela fez uma voz super estranha, e não vou nem imitar a voz aqui para você não dar risada, mas ela fez uma voz super estranha, disse, alô, quem está aí? E uma voz que não era dela, tipo voz de desenho animado, assim, né? E aí a pessoa falou assim, eu sou fulana, eu estou vindo na sua casa, lembra que você me chamou para eu fazer sua unha, não sei o que lá? E ela disse, nossa, e agora, que vergonha, né? Eu trazer essa pessoa, e ela teve que arrumou rapidinho alguma coisa lá na casa e foi, abriu a porta para a pessoa, e não falou nada, disse que fez de conta que não aconteceu nada, né? E a pessoa entrou e fez o serviço lá para ela e foi embora. E ela contou para a gente, nós rimos todos juntos ontem à noite, e ela deixou por assim mesmo. E agora estava lembrando desse camarada. Jesus diz para ele que você precisa nascer de novo. E ele faz de conta que ele não está entendendo. Ele está entendendo. Ele está entendendo o que é nascer de novo. Mas ele se faz. Ele faz de conta que não está entendendo. E respondeu para Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Como que ele pode entrar uma segunda vez na barriga da sua mãe e nascer? Jesus responde, verso 5, em verdade te digo, que a não ser que alguém nasça, agora escuta aqui, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, isso aqui nós vamos ter que conversar um pouquinho. Jesus agora diz uma coisa muito importante. Jesus diz que eu preciso nascer em duas instâncias. Eu preciso nascer da água e eu preciso nascer do que mais? Do Espírito. O que é nascer da água? Nascer da água é o batismo. Quando você tem uma experiência com Deus, você se batiza e a água do batismo lava você por fora. O batismo da água as pessoas podem ver. E a gente deve convidar o maior número de pessoas possível para ver. Não tem esse negócio de batismo secreto. A não ser em países que tem risco de morte. Mas aqui entre nós não tem esse negócio de batismo secreto. Como também não tem esse negócio de casamento secreto. Esse casalzinho fala assim, vamos casar só nós dois aqui, porque já na presença de Deus mesmo. É conversa, não vá atrás da conversa desse safado, que é safadeza. Não vá atrás desse papo. Tem esse negócio. Casamento não é só nós dois aqui, não. É todo mundo sabendo. Você está entendendo? E é assim que é batismo também. É todo mundo sabendo. Eu realmente decidi para o lado de Deus. Pronto, e eu quero que todo mundo saiba, é um testemunho público. Agora, Jesus está dizendo que isso não basta. Porque você precisa ter uma lavagem por fora, mas você precisa ter uma lavagem por dentro. Essa lavagem por dentro, ela é realizada pelo Espírito Santo. Essa lavagem por fora, ela pode mudar coisas que os outros enxergam. Vou dar um exemplo para você. Depois que eu me batizo, eu começo a devolver o dízimo. Mas estou devolvendo o dízimo. Se alguém olhar lá nos registros da igreja, meu dízimo está lá. Mas ninguém sabe que eu detesto devolver o dízimo. Ninguém sabe que eu não gosto de devolver o dízimo. Depois que eu me batizo, eu posso começar a guardar o sábado. Mas ninguém sabe que perto do pôr do sol de sexta-feira, eu começo a olhar para o relógio e falo assim, ai caramba, já está chegando o pôr do sol. Ai. Que coisa, por que não tem mais umas 2 horas aí para frente para eu fazer as coisas que eu realmente acho legais? Porque o meu coração não está no sábado, o meu coração está nas outras coisas. E aí quando chega o sábado, a gente fala assim, fazer o quê? Chegou o sábado, então vamos lá. Deu a hora. Então vamos lá, fazer. Horas benditas, santas e felizes, são as que passo. E você passa olhando no relógio, já deu o pôr do sol. Eu me lembro disso.
Eu me lembro, tinha um amigo, a gente dormia sábado à tarde, a tarde toda. Aí, no meio da tarde, dava umas acordadas, já deu o pôr do sol? Ainda não, então vamos dormir mais um pouquinho, para não pecar. Vai que a gente acorda e peca, faz coisa errada no sábado. Então, vamos dormir para não pecar. Sabe, o que a gente está falando com isso? Meu prazer não está no sábado, meu prazer está fora do sábado. Mas, para todos os efeitos, quem olha para mim de fora, olha para mim e fala assim, guarda o sábado? Ué, ele não está trabalhando no sábado, não está ganhando dinheiro no sábado, ele é guardador do sábado. Mas Deus sabe se o meu coração está na guarda do sábado ou não. Eu posso, para todos os efeitos, ser muito fiel para minha esposa. Estou lá, nunca traí minha esposa, vou com ela, não tenho outra, está tudo certo. Mas Deus sabe onde estão os meus olhos quando ela está longe. Deus conhece o meu coração. Deus conhece os meus pensamentos. Então não adianta só lavar da água. Isso não é suficiente para levar alguém para o céu. Precisa lavar do Espírito. E Jesus falou assim, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não entendeu ou fingiu que não entendeu. E ele perguntou para Jesus, como pode ser isso? Então, agora vem uma história interessante. Veja aqui, essa história está no verso 14. Jesus explica para ele. Jesus diz assim, da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus citou a história da serpente no deserto, olha, Nicodemos era inteligente. Nicodemos conhecia a Bíblia. Então, a memória de Nicodemos foi lá para trás, Números capítulo 21, 22, não lembro exatamente agora, Números 21, 22, está ali. A história das serpentes abrasadoras. Você lembra dessa história? Você lembra do contexto dessa história? Um pouquinho antes da serpente, o que tem? Deixa eu voltar um pouquinho mais para trás ainda. Estão eles lá como escravos no Egito. Aí se cumpriram os 400 anos. Deus manda o libertador. Como é que era o nome do libertador? Moisés. Deus manda Moisés. Moisés vai lá, eles receberam Moisés, abraçaram Moisés. O que eles fizeram? Rejeitaram Moisés. Deus falou, eu vou libertar vocês, ainda que vocês não queiram, eu vou libertar vocês. Aí Deus sabia que eles precisavam de uma experiência de deserto. O meu pai fala assim, todos nós temos que passar por uma experiência de deserto pelo menos uma vez na vida. Moisés foi criado lá na corte de Faraó e não estava prestando. Deus falou, Moisés, você precisa ir para o deserto. E Moisés passou 40 anos lá no deserto, aprendendo o que Deus queria, ou desaprendendo, né, o que ele precisava desaprender. Então Moisés agora volta para libertar o povo. E eles não queriam sair. Finalmente eles saíram, foram libertados. Como é que eles foram caminhando pelo deserto? Reclamando de água, reclamando de comida. Nós vamos morrer de fome, não tem comida. Deus manda codornas, Deus manda bicho. Alguns morreram com bicho saindo pelo nariz. Lembra dessa história? E finalmente eles falam uma coisa muito interessante lá em Números 21 ou 22, depois você confere lá na Bíblia. Eles chegam ao ponto, aí Deus fala assim, bom, eu vou dar para vocês maná, é o pão do céu, perfeitamente equilibrado, nutricionalmente perfeita alimentação, para vocês terem saúde durante 40 anos que vocês vão ter que ficar aqui no deserto. E o que eles falam do maná? Não pagava, era de graça, entendeu? Você não precisava ter emprego para poder comprar comida, a comida caía do céu, a única coisa que você tinha que fazer era abrir o seu olho cheio de remela de manhã cedo, pôr o seu havaiana e ir lá catar o maná. Você está entendendo? Aí o que eles falam do maná? Estamos por aqui desse pão horrível. Estamos por aqui, não aguentamos mais comer esse pão horrível.
Puxa vida, aí o que Deus faz? Deus falou para eles assim: vocês não sabem do que eu estou protegendo vocês. Vocês precisam saber do que eu estou protegendo vocês. E Deus retira a proteção por um momento, que estava impedindo que aqueles animais picassem eles, com veneno. E começou a cobra a picar. Não é que Deus mandou as cobras já estavam lá. As cobras já estavam lá. E as cobras começaram a picar. As cobras começaram a picar. E começou a gente a morrer. E ai, gente morrendo, e pai morrendo, filho morrendo, mãe morrendo, todo mundo morrendo. Aí Moisés foi falar com Jesus. Aí Jesus falou assim: faz um negócio. Você faz uma serpente de bronze e põe lá numa haste. E fala para eles, olha que negócio nonsense, sem sentido, completamente sem sentido. Não tinha que lavar nada, não tinha que pôr pasta, não tinha que pôr remédio, não tinha que pôr pomada, nada, uma coisa assim, sem noção, você está entendendo? Olha, põe a serpente lá, quem olhar para a serpente vai viver. Aí algum fala assim: vai, por favor, eu tenho uma mente científica, agora você não vem querer me vir com essa balela de olhar para uma serpente e eu vou viver. Não, quem que vai acreditar num negócio desse? Então você escolhe não olhar, pronto. Serpente mordeu você? Você não quer olhar? Não olha. Aí outro falava assim: também eu não acredito muito que eu vou sarar olhando lá para a serpente, mas também eu não vou morrer por olhar. Então, pelo sim, pelo não, o que eu vou fazer? Me leva lá. Eu olhava, curava. Agora vinha outro assim: agora me explica, o que você fez para ser sarado? Não tem explicação. Mas como não tem explicação? Você estava com o veneno da cobra, você estava morrendo, tem uns que já estavam lá, né? Você estava morrendo, agora você está bom? O que aconteceu? Não aconteceu. Eu simplesmente fui lá e olhei. Não, mas explica o processo. Não tem explicação, criatura. Você está entendendo isso? Milagre não se explica. Milagre não se explica. Nós estamos falando de milagre. Você olhava, era picado pela serpente. O veneno da serpente começava com um processo que ia acabar com você. Aí você ia lá, olhava. Não me pergunta como é que a olhada curava você. Eu não sei, na Bíblia não está escrito. E Jesus não vai revelar isso para nós agora. Mas o fato é que se olhasse para lá, curava algo dentro do corpo. Você está entendendo? Que o veneno pegava você dentro do corpo, por isso você morria. Então, quando você olhava para a serpente lá, agora dentro do seu corpo acontecia uma coisa que sarava você e você não morria. Então aquele Nicodemos estava ali olhando para Jesus, Jesus fala assim: você lembra da história lá do deserto? Lembro. Você lembra que Moisés falou que tinha que erguer uma serpente? Lembro. Aí Jesus fala um negócio, que se você não escutou nada do sermão até aqui, esse é o centro do sermão. E aí a gente pode ir embora para casa. Jesus falou assim para ele: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, e todo mundo que olhava para ela era curado, assim importa que o Filho do Homem seja erguido. Em outras palavras, todo mundo que olhar vai ser curado por dentro. Isso que eu fiquei pensando essa semana, e eu ainda não entendo isso. Não me pergunta como é que é. Se tem alguém que não consegue largar pornografia, se olhar, vai ser curado. Se tem alguém que não consegue fechar a boca porque tem a língua muito grande, se olhar, vai ser curado. Se alguém tem uma boca muito grande e está comendo, não para viver, mas está comendo para morrer, porque tem gente que come para viver
e tem gente que come para morrer. E se eu tenho uma boca muito grande e estou comendo para morrer, não estou comendo para viver, se olhar para o Filho de Deus erguido na cruz, vai ser curado. Agora, o segredo para mim que eu tenho que descobrir é como que eu olho para o Filho de Deus na cruz. Eu estou perguntando isso para Jesus. Mas sabe o que eu já estou pensando aqui? Que eu preciso procurar na Bíblia trechos que falam sobre a morte de Jesus. É um assunto que não me atrai. Fala a verdade para você. Eu preciso fazer um esforço mental para pensar na morte de Jesus. Desculpa, promete que você não conta para ninguém isso, porque se meu chefe lá descobrir que é assim que... Não, você não serve para ser pastor. Estou falando a verdade para você. Eu tenho que fazer um esforço para pensar por que Jesus precisou morrer por mim. Deixa eu pensar. Porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa muito boa, né? Pastor da igreja, imagina. Terninho, cabelo lambidinho no sábado, gravatinha, Bíblia aqui debaixo do braço. Quem vai botar defeito numa criatura santa, maravilhosa, cheirosa assim? Quem não é? Então, por que Jesus precisa morrer por mim? Não, imagina. Mas eu preciso olhar, eu estou começando assim, eu estou percebendo que no meu caso, está começando a cair a ficha, entendeu? Assim, quem sabe você precisa disso. Você precisa olhar para a cruz de Cristo, ficar meditando, que você é pastor da igreja, é pregador da igreja, mas você fala para mim, me ajudar para eu entender. Fala para mim, você é o quê? Pecador. Você não pode ir a Jesus como ancião da igreja, como adventista do sétimo dia. Você tem que ir a Jesus como pecador. Jesus diz, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu venho ao Senhor Jesus, porque eu não estou a fim de devolver o dízimo. Eu venho ao Senhor Jesus, porque o regime que o Senhor propõe na sua palavra não me agrada. Eu venho ao Senhor porque eu não tenho prazer na guarda do sábado. Eu não gosto de estudar a lição de escola sabatina. Eu não gosto nem de ler. Ler a Bíblia não tem figura, não é interativo, não dá para fazer assim na minha Bíblia. Agora, a palavra de Deus diz que porque eu sou pecador, eu mereço a morte. Morte eterna. Então Jesus que tem vida eterna. É assim que eu estou pensando, sabe? Mas eu sei que o meu pensamento ainda é muito rudimentar. Ele precisa crescer muito. Então Jesus falou assim, caramba, eles vão morrer, tudo. Vai morrer. Então o que ele fez? Ele falou, eu vou descer lá, eu vou me tornar um como eles, e em lugar deles morrerem, eu vou morrer. E aí todo aquele que acreditar que a minha morte substitui a morte deles, esse vai ter vida eterna. Ah, você está brincando? Parece um. Me explica como é que é isso. Não tem explicação. Não me pergunta a explicação. Não tem explicação. É você acreditar ou não acreditar. Então, eu estou procurando toda manhã na minha caminhada, de manhã eu saio para caminhar, fazer minha caminhada de oração, então, quando não tem ninguém na rua, a rua está vazia, tudo escuro ainda, vou caminhando e eu vou pensando nesse esquema. Adão e Eva pecaram, o pecado entrou em nós todos estamos sujeitos à morte eterna, porque somos pecadores, a gente já nasceu com essa tendência, então merecemos a morte. Aí Jesus, que é vida, falou, não, eu vou lá, veio para cá, que encrenca, gente, que encrenca vir para cá, tomar cuspida no rosto de gente de dente cariado, desdentado, mau hálito, e vem cuspir no Criador do universo. Você acredita num negócio desse? É uma coisa, Criador do universo, aí ele vem aqui, vive, aí pegam, amarram ele, vamos matar você, vamos dar a chicotada. Ele, a Bíblia diz, tendo-os amado, amou até o fim. Eu não entendo isso.
E eu ainda não entendo o que isso significa para a minha vida. Mas a mensagem aqui diz assim: se você olhar, você vai viver. Assim como quem olhava para a cobra vivia. Se você olhar para Jesus pendurado no Calvário, você vai viver. Por isso, essa comemoração da Páscoa é tão importante. Ela é muito importante. E não são os de fora que precisam, somos nós que precisamos. Eu que preciso dessa comemoração. Eu estou precisando disso. Eu estou precisando olhar para a cruz, pensar na cruz de Cristo. E aí, sabe o que Ellen White diz? Que o Nicodemos saiu dali assim, da entrevista com Jesus, ele saiu assim: pode ser, pode não ser. E aí os judeus queriam matar Jesus e ele defendia. Ele estava do lado, não, mas vamos deixar. Ele tentava defender Jesus sem se expor muito. Vamos deixar, vamos cuidar, não vamos assim, deixa. Se ele é de Deus, ele vai para frente, senão ele não vai. Vamos. Mas quando mataram Jesus, e quando Nicodemos olhou Jesus pendurado na cruz, tudo de uma hora para outra fez assim, para ele, puf, encaixou tudo. Falou, era esse o Filho de Deus. E ele olhou, e ele creu, e religião para ele, daquele momento em diante, deixou de ser uma coisa de fazer, para se tornar uma coisa de ser uma nova criatura, nascer de novo, ser uma nova pessoa, não por meu esforço, mas por um milagre que Deus faz em mim. Não estamos falando daqueles papos furados que a gente tem em final de semana de oração. A partir de hoje eu não vou fazer mais. Isso é papo furado, a gente mesmo sabe que não vai cumprir. A partir de hoje eu vou fazer isso. A partir de hoje. Que a partir de hoje? Quem é você para prometer? Você não tem força para prometer. Você pode dizer, eu gostaria, mas como pode alguém sendo mal fazer coisas boas? Pode o leopardo mudar a cor da sua pele, o etíope mudar a cor das manchas, o etíope mudar a cor da sua pele? Não pode. Então, você também não pode fazer o bem estando acostumado a fazer o mal. Em vez de eu fazer essas promessas vazias, tontas, que a gente faz, o que eu preciso fazer? Eu preciso orar como Davi e dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Meu Deus, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou pecador, ainda que em final de semana de oração faça promessas e promessas e promessas e promessas, eu não vou cumprir. E Satanás fica feliz quando eu fico fazendo essas promessas vazias, baseadas na minha força. A partir de hoje eu vou fazer, não baseado em Deus, no que Deus pode fazer, nos milagres de Deus por mim. Nessa manhã, eu acredito que o Senhor está convidando a você, convidando a mim, convidando a nós todos, para nós irmos à cruz. É muito simples, muito simples. E a tomar tempo cada manhã, além da nossa comunhão pessoal, nosso momento de oração, na hora da confissão, porque todo dia a gente tem que ter a hora da confissão. Você tem a sua hora da confissão? Para mim é uma encrenca, porque eu, como falei para você, eu sou uma pessoa perfeita. Assim, sabe que é uma pessoa perfeita? Assim, então, como é que eu vou confessar para Deus uma criatura assim tão linda? Como é que... Só que o que a Bíblia fala? Aquele que diz que não tem pecado, o que é? O que a Bíblia fala? 1 João, aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso e nele não está a verdade. Então essa é a maior cilada que pode ter para a nossa vida espiritual. Olha, eu sou adventista, eu sou pastor da igreja, eu sou líder da igreja, sou ancião da igreja, sou 30 anos na igreja, sou de 4ª geração adventista. Isso não interessa, meu amigo. Isso não interessa. Interessa que nós somos pecadores e a gente precisa cada dia confessar os pecados, pedir ao Senhor que me purifique, não por fora que os outros possam ver. Me purifique por dentro, onde só Deus pode ver. É essa purificação que eu preciso. E como que vem essa purificação? Essa purificação vem quando eu passo tempo olhando,
mirando, contemplando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Deus te abençoe. Você quer para cantar esse hino? 190. E tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo final de cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Encontrei salvo, então voltei à fonte desse amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Senhor Jesus, nós não entendemos como isso pode acontecer, mas a Tua palavra diz que se a gente olhar, alguma coisa diferente vai acontecer dentro de nós. Nós não estamos em busca de uma religião de aparências, de obrigações. Nós estamos em busca de uma religião honesta, de integridade interior,
que não é possível para nós ter simplesmente por escolher ter, porque nós nascemos corrompidos por dentro. Então, nós queremos obedecer a Tua palavra e gastar tempo olhando para a cruz, compreendendo o que Jesus veio fazer por nós, o sacrifício imenso dele. A gente não entende como isso pode ocasionar uma transformação interior. Isso não tem explicação para a nossa mente tão finita. Mas a tua palavra para Nicodemos disse que é do mesmo jeito que aconteceu lá no deserto, com a serpente erguida. A gente gosta de acreditar em coisas complicadas, mas hoje o Senhor está nos propondo uma coisa muito simples. Nos ajuda a crer, Senhor. E agora nos leva para casa com a tua paz. Em nome de Jesus, amém.